Olá, querido povo de Deus, nós estamos na nossa segunda catequese sobre o Espírito Santo e o tema central será a ação do Espírito Santo. Para começar, eu leio Mateus capítulo 3, versículo 13. Mateus capítulo 3, versículo 13. Naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você. E você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixe, que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Desde o início da criação, falando sobre a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo se manifesta. É uma presença viva de Deus no mundo. A Bíblia nos mostra que o Espírito de Deus pairava sobre as águas no princípio de tudo. Retomemos Gênesis capítulo 1, versículo 2, revelando que Ele é fonte de vida e renovação. Mas, na história da salvação, eu gosto muito dessa história da salvação, porque você que aos poucos vai conhecendo a Bíblia, você vai criando uma narrativa da salvação. Você não precisa pegar a Bíblia. Antigamente se falava muito de história da salvação e as pessoas hoje falam pouco. Você tem um pouco o roteiro da história da salvação até chegar a Jesus Cristo? Está aqui uma dica. É importante que comece a formar uma consciência da história da salvação. Pois bem, na história da salvação, a ação do Espírito Santo aparece de forma especial na vida de Jesus. Foi pelo Espírito Santo que aconteceu a encarnação no seio da Virgem Maria. Lembra Lucas, capítulo 1, versículo 35, que diz assim: conceberás e darás à luz a um filho, pela força do Espírito Santo. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Portanto, nós estamos falando da anunciação. Como Maria se tornou a mãe do Salvador? Por obra humana? Não. Por uma relação com o homem? Também não. Foi pelo Espírito Santo de Deus. E diz assim o Evangelho de Lucas. Faço questão de ler porque é de fundamental importância. Padre, mas eu já sei, mas mesmo assim eu vou ler porque é importante esse texto. Lucas começa, que é o evangelista da misericórdia, é o evangelista das primeiras comunidades cristãs e fala da anunciação. É o único que fala da anunciação. E diz assim no capítulo 1, versículo 35. Preste atenção. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo, o Filho de Deus. O Espírito Santo virá sobre você. E também foi ele quem desceu sobre Cristo no batismo, no Jordão. Eu abri esta catequese lendo Mateus capítulo 3, 16. Também na vida de Cristo, depois da ressurreição, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre Maria e os apóstolos, dando coragem, unidade e início à missão da igreja. Atos, capítulo 2, versículo 9. Eu li na catequese de ontem.
Então o Espírito Santo veio para trazer coragem, unidade no início da missão da igreja. Até hoje, acredite, o Espírito Santo continua agindo em cada cristão, guiando-nos à verdade. Porque veja, é muito confuso o que é a verdade. Jesus perguntou até a Pôncio Pilatos. No mundo de hoje, onde está a verdade? É o Espírito Santo que conduz a igreja a permanecer na verdade e também nos conduz na verdade. Segundo, iluminando as nossas decisões. Filho, você está em dúvida, não sabe que caminho tomar, tem diante de você várias opções. Reze antes, clame o Espírito Santo, peça: Espírito Santo, me ilumine. Por favor, que o Espírito Santo venha na frente, iluminando o caminho, e que não precise rezar a Deus para vir atrás, consertando os erros. Então, primeiro ponto, nos traz a verdade. Segundo, ilumina nossas decisões. E terceiro, fortalece nossa fé. Vou repetir o terceiro. O Espírito Santo fortalece a nossa fé. Você está na corda bamba? Você está se sentindo meio desanimado na fé? Espírito Santo, venha sobre mim. Você vai encontrar isso em João capítulo 16, versículo 13. Um primeiro aspecto, na criação. O Espírito Santo aparece desde o início da criação como sopro de Deus que gera vida. Voltamos ao texto de Gênesis. A terra estava informe e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1:2. O nosso magistério ensina que o Espírito de Deus está presente desde a criação, sustentando, dando vida a todas as coisas. Na vida de Jesus, segundo ponto, citei, a encarnação de Cristo acontece pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre ti, você viu que eu li, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Lucas, capítulo 1, 35. O magistério da igreja, através do catecismo, ensina que o Espírito Santo prepara Maria, com sua graça, para que nele habite o Filho de Deus. Catecismo da Igreja Católica, 721. Vamos lembrar também o batismo no Jordão. Depois de ser batizado, Jesus viu o Espírito Santo de Deus descer como que em forma de pomba sobre ele. Como que em forma de pomba. Então, o Espírito Santo é representado com línguas de fogo, Espírito Santo. Segunda simbologia, como que em forma de pomba, ele não é pomba, como que em forma de pomba e também como água. Tanto que os santos padres dizem que quando jorrou do lado aberto de Jesus sangue e água, é o Espírito Santo de Deus, a água que jorra para a vida eterna. No catecismo, o Espírito Santo manifesta Jesus como o Messias esperado. Vamos falar na igreja. Pentecostes. Estamos nos preparando para ele. Efusão do Espírito Santo. Pentecostes marca o nascimento missionário da igreja. E isso nós temos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, você escutou, abrindo essa catequese, e começaram a falar em outras línguas. Atos 2:9. No dia de Pentecostes, a Páscoa de Cristo se completa na efusão do Espírito Santo. Vou repetir, isso é muito importante. No dia de Pentecostes, a Páscoa de Cristo se completa na efusão do Espírito Santo. O Espírito Santo é o princípio de toda ação vital e toda verdadeira ação salvífica da igreja. Em nós, agora vamos pensar em nós. Eu vou dando dicas, mas agora chegou a hora de pensar, por que eu preciso do Espírito Santo? Onde ele age? Segundo a catequese. O Espírito Santo continua agindo em nós cristãos. Olha, observe na Bíblia, quando vier o Espírito da verdade,
ele vos guiará à verdade. João, capítulo 16, versículo 13. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós estamos fazendo leitura orante de Romanos. De novo, Romanos capítulo 8, versículo 14. Vou retomar esse texto importantíssimo. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ah, meus irmãos e irmãs, o Espírito Santo habita na igreja e no coração dos fiéis como em um templo. Então vamos rezar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e dai-nos a graça de um novo Pentecostes. Vinde, Espírito Santo, fogo abrasador, e dai-me teu amor, tua luz, tua força, tua coragem. Derramai sobre mim os dons, reavivando minha fé e meu discipulado, no pronto seguimento de Jesus Cristo. Amém. Você gostou deste material? Dá um like. E mais ainda, passe para os amigos a segunda catequese sobre o Espírito Santo. Que Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.